Vamos lá. Ver se Maria do Carmo tá aí. Olá! Vamos começar a nossa live falando sobre dor mamária, um assunto extremamente importante que muitas mulheres chegam aos nossos consultórios com essa queixa. Quase 90% das pacientes chegam desesperadas achando que está com câncer de mama. Vamos, Matheus, Heloísa, Elo é nossa técnica, Pati Gonzaga. Vocês vão as dúvidas a gente vai tirar no final. Ana Paula, Roberta, Thelma. Eu quero que vocês anotem as dúvidas para que vocês saiam daqui com todas as dúvidas tiradas, assim, sem dúvida o que é dor mamária e qual a relação que existe com câncer de mama, se é um sintoma de câncer ou não. Cadê a doutora Maria do Carmo? Estou aguardando ela. Boa noite, Roberta. Enquanto ela não entra, a gente vai lançar hoje, gente, a camisa da Maria 2020 e precisamos bater essa meta, né? Aguarda. Geise, Cuité na live. Thelma Esperança, Bel de Souza, Maria do Carmo, agora você tem que me solicitar para eu poder adicionar você. Ela já entrou, só que ela tem que solicitar. Não, mas eu não consigo, ela tem que solicitar. Maria do Carmo já entrou. Aí como é que eu faço para... eu tenho que escolher ela, né? Vou solicitar. Cadê ela? Não vai. Sim, mas não vai. Vamos ver se ela... Vamos lá, anotem as dúvidas enquanto a doutora Maria do Carmo entra na live. Gertrudes, a nossa guerreira das vendas da Maria. Ivaneide. Cadê Maria do Carmo? Ela não entrou ainda. Boa noite. Maria do Carmo, você... Ela já entrou, só que eu não... Cadê ela? Ela tem que solicitar. Tá vendo? Tô aguardando a doutora Maria do Carmo entrar. Cadê Maria do Carmo? Não pode participar por quê? Pode participar. Estou aqui aguardando, pedindo a ajuda da minha filha Isabela, que eu sou jurássica na internet. Maria do Carmo, você não está conseguindo mandar a mensagem para... Eusa, cadê? Eu preciso que você envie o convite para eu lhe adicionar a chamada. Iris, nossa nova administradora da ONG. Eusa, nossa guerreira, desde o início do Mulheres de Peito, está ali com a gente. Ana Paula, de Picuí. Ótimo, Picuí na live. Estou aguardando doutora Maria do Carmo. Eu não estou conseguindo. Você que tem que enviar, Maria do Carmo. Eu não tô. É melhor você ir para o celular. Eu não estou conseguindo lhe adicionar. Cadê ela? Tá aqui, ó. Maria do Carmo. Aí fala, não pode participar. Não pode participar. Está dizendo aqui que você não pode participar. É melhor você ir pelo celular. Eu acho que no computador não participa, Maria do Carmo. Não consigo lhe adicionar na chamada. Troca aí e entre pelo celular, é melhor. E aí, gente? Ótimo. Vocês estão interessados em saber tudo sobre dor mamária. Então, a relação que tem com o câncer de mama, se realmente é um sintoma de câncer, que 90% das mulheres que chegam no nosso consultório chegam apavoradas, achando que estão com câncer porque estão com a dor mamária.
Ana, Isabel. Eu quero que vocês anotem as dúvidas, todas as dúvidas mesmo, para que a gente consiga retirar todas as dúvidas hoje. Maria do Carmo, cadê você, Maria do Carmo? Entre pelo celular, que eu não estou conseguindo me adicionar. Djanete Esperança. Djanete é uma das nossas mulheres de peito, desde o início da associação. Agora você envia o convite. Agora ela está no celular, Isabela. Vamos tentar aqui entrar agora. Cadê ela? Maria do Carmo. Estou pedindo aqui a ajuda da Isabela. Pronto, pode adicionar. Agora pronto. Vamos adicionar, pode adicionar. Eita, Isabela. Pronto, agora vamos adicionar a doutora Maria do Carmo. Vamos ver se ela responde. Eu não disse a você que não entrava pelo celular. Eu faço Boa noite. Boa noite. Nós somos jurássicas ainda. Né? Desculpa aí a demora. Mas já é o tempo do pessoal entrar. Já temos 52 online. É um excelente público para a gente falar de um tema importante. Primeiramente, ela vai iniciar a falar, fazer um apanhado geral. E eu vou pegar as dúvidas de vocês e vou perguntando, porque passa muito rápido, ok? Então, tá aí nossa vice-presidente e ela vai falar sobre o assunto que um dos mais importantes no consultório da gente, que é a dor mamária. Boa noite, pessoal. A gente vai falar de dor mamária, que muita gente conhece como displasia, né? É a queixa mais comum nos nossos ambulatórios, nos consultórios de mastologia. Consultas. E tem assim uma importância grande, porque está muito associado ao medo, à ansiedade, né, da mulher de ter o câncer de mama. Então, a gente vai respondendo as dúvidas de vocês e para esclarecendo de uma forma mais didática sobre essa mastalgia. Então, assim, quais os tipos de dor mamária que chega mais no consultório, Maria do Carmo? Para você, qual a sua rotina? Que tipo de dor elas relatam? Aquela dor cíclica ou aquela dor acíclica que a gente fala? Aquela dor... Explica o que é uma dor cíclica. Pronto. Como é que se divide a mastalgia? Né? A mastalgia nós temos dois tipos. A cíclica, que é aquela relacionada com o ciclo menstrual, por isso que o nome é cíclica, e a acíclica, que não tem relação com o ciclo menstrual. A cíclica, ela é mais comum, principalmente nas mulheres mais jovens, né? Ela corresponde à imensa maioria das queixas de mastalgia são cíclicas, que é aquela dor que ocorre 1 a 2 semanas antes do período pré-menstrual. Aí, quando a mulher menstrua, aí essa dor, ela tem aquele alívio, ela é bem característica, a mulher sente a mama mais inchada, mais pesada, sente aquela dor tipo empontada, latejando, e ela é sempre bilateral. Então, quando tem aquela dor mamária nas duas mamas, nesse período que antecede o período pré-menstrual, ou naquelas mulheres que são esterectomizadas, mas que têm ovário, então, o que produz hormônio é o ovário. Então, as mulheres esterectomizadas, que não entraram na menopausa, que têm ovário funcionando, e as mulheres que menstruam, então, 1 a 2 semanas antes da menstruação, elas vão ter essa dor mamária, que é uma dor que às vezes incomoda bastante para dormir, quando baixa o braço, e ela é mais intensa na terceira e quarta década da vida, tendo um pico mais alto na puberdade e no período da pré-menopausa, do climatério. Por quê? Porque é onde ocorrem as alterações menstruais. É uma dor assim, bem característica. E é sempre bilateral. E ela pode se irradiar para as axilas. Que as mulheres que às vezes têm aquela dor na axila, pode ser também a presença de um tecido mamário ectópico. Aí, nesse período pré-menstrual, esse tecido mamário ectópico, ele vai inchar também. Mas também, quando ocorre a menstruação, aí isso tudo passa. Aí só vai se repetir novamente no próximo ciclo menstrual. A cíclica, ela corresponde a 1/3 das mulheres que procuram os nossos consultórios. E essa dor, ela geralmente é unilateral.
ela pode estar associada a processos infecciosos, como mastites, cistos muito grandes, dilatação de ductos, mamas volumosas. Então, é a dor que a gente chama acíclica. E ela é geralmente unilateral. Essa dor acíclica, até aproximadamente 13% dos casos, ela pode ter associação ao câncer de mama, desde que você afarte outras causas. Então, se você não tem um processo inflamatório, não tem mama volumosa, não tem antecedente de dilatação de ducto, descarga mamária, ou algum trauma na mama e tem uma dor unilateral, então o mastologista tem que ter uma atenção especial para investigar, porque em torno de 12,7% da mastalgia acíclica pode ter relação com câncer de mama. A cíclica não, aquela do período pré-menstrual, a incidência é bem baixa, é menos de 2%. Mas a cíclica a gente tem que ter um cuidado especial. E a gente ainda tem um diagnóstico diferencial, com o que a gente chama dor extramamária, que é muito comum nas mulheres mais idosas, que é aquela dor relacionada a quadros reumáticos, falta de atividade física, aumento de peso. Então, quem tem tendinites, bursites, espondiloartrose, fibromialgia, hérnia de disco, trabalho que faz um esforço repetitivo. Então, tem aqui essa dor extramamária, que é um diagnóstico diferencial, a mastalgia cíclica do período pré-menstrual da acíclica. As mastalgias cíclicas, como é que você trata? As cíclicas. As mastalgias cíclicas, elas se dividem em três, né? A subdivisão, que é a leve, que é aquela que não acomete o seu ritmo de vida, o seu cotidiano, suas atividades habituais. Nós temos a moderada, que ela lhe incomoda, mas não lhe impede de fazer suas atividades. E a grave, que é aquela que impede você de realizar suas atividades. Aí, como é que a gente trata? A imensa maioria só precisa usar um bom sutiã. Um sutiã de sustentação, que não tenha aro, não tenha aspas, né? Que a mama ela tem que estar sustentada. Porque a pele da mama, com a idade, a gente vai perdendo colágeno, ela vai ficando mais flácida. Então, a pele não sustenta a mama. Então, tem que usar um bom sutiã. Fazer uma atividade física regular. No período pré-menstrual, 1 a 2 semanas antes, pode dormir de sutiã com topzinho de ginástica. Só com essas medidas, você tem uma redução de 80% a 90% dessa dor mamária. Se for uma dor moderada, a gente pode usar alguns medicamentos. Aqueles medicamentos que geralmente usam vitamina E, ácido gama-linolênico, na realidade, a gente não tem um embasamento ainda científico que realmente melhore esse quadro. O que a gente pode usar, às vezes, que tem uma resposta muito boa, são os anti-inflamatórios não hormonais tópicos. Aí você pode associar essas medidas higiênicas que a gente orienta, de sutiã, atividade física, e se não melhorar, a gente pode usar um anti-inflamatório tópico. Se a dor for devido ao problema reumático, aí tem que ir para um especialista para ele tratar o problema reumático. Então, se você não tratar sua hérnia de disco, sua fibromialgia, se você continuar sedentária, com aumento de peso, não tem como a gente ajudar do ponto de vista da mastologia, porque aí já foge da nossa especialidade, né? Da nossa competência. Então, a dor extramamária, se ela for muito intensa, tem que ir para o especialista tratar aquela causa. Se for reumático, tem que ir para o reumatologista e para o ortopedista. Se for devido a uma mama muito volumosa, aí tem indicação de uma redução mamária, né, reparadora. Certo. Então, para ficar bem claro, vocês estão entendendo, né? Existem 2 tipos de dores. A cíclica e a acíclica. O mais comum, como a doutora Maria do Carmo disse, é a cíclica. E elas vêm, Maria do Carmo, no consultório e elas relacionam a dor com o câncer. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a maior angústia delas, na verdade, é que a dor é um sintoma de câncer. Na cabeça delas, elas estão com dor e vão ter o câncer, entendeu? Então, é um sintoma de câncer. Então, eu gostaria que você fizesse algum comentário com relação a isso, que eu acho que é uma angústia geral, né? Porque eu não sei na pandemia o que você está recebendo assim, de mensagem de paciente, eu estou com dor, eu estou com câncer. Então, elas questionam muito isso, entendeu? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Por isso que é importante valorizar, né? Quando a paciente chega com o que chama de dor na mama, a gente tem que valorizar o sintoma dela. E a gente tem que dar as orientações para ela de uma forma que ela se tranquilize. Às vezes, só com a consulta e a gente explicando o que significa a mastalgia, ela já sai do consultório praticamente curada. Então, assim, Curada. o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar atenção para ela e explicar que realmente a dor mamária sem nódulo, ela tem uma relação muito baixa com câncer, né? Que a gente se preocupa mais quando a mulher chega com nódulo e diz que não dói, que a gente tem que orientar que a imensa maioria do sinal e sintoma do câncer de mama é um nódulo indolor e que a mastalgia está relacionada a outros processos. Aí a gente procura saber qual a sua profissão, aí daí a gente já vê, sou cabeleireira, sou professora, aí a gente já identifica uma causa reumática e a gente examina, solicita os exames. Na maioria das vezes, quando sai da consulta, elas saem extremamente tranquilas. Então, a dor mamária, normalmente ela não está relacionada, mas isso não quer dizer que você vai deixar de procurar o seu especialista anualmente para fazer sua consulta. Caso de dúvida, tem que procurar um especialista para tirar a sua dúvida, porque ele é a pessoa habilitada para lhe orientar. Se vai fazer um exame antes de um ano, se vai fazer mamografia só com um ano, antes de um ano, se vai fazer ultrassom, se vai fazer ressonância. Então, o especialista que vai lhe orientar. Mesmo a dor mamária, a gente sabendo que não tem relação muito importante com câncer de mama, não quer dizer que você vai deixar de ser especialista, principalmente quem tem mais de 40 anos, para fazer a sua rotina anual, do ponto de vista de mastologia. Certo. Soraya, ela disse que na pandemia ganhou peso. E nas duas últimas semanas ela começou a sentir dores na mama. Eu acho que Maria do Carmo explicou bem aí, né, Maria do Carmo, essa questão aqui do aumento do peso. Então, vamos repetir de novo para que elas entendam. Diga aí, Maria do Carmo. Ela É, disse que começou a... assim, a questão do aumento do peso e do sedentarismo tá muito relacionada à dor extramamária. Por quê? Porque quando você aumenta de peso e a mama também aumenta, porque a mama tem tecido gorduroso, quando a gente engorda, a mama da gente aumenta. Então, ela tem um tecido gorduroso. Se essa mama aumenta, vai ter distensão dessa inervação do plexo venoso, nervoso, que da mama, ele parte da coluna cervical, passa pelos ombros e desce pela mama. Então, o processo reumático nessa região vai dar dor. Então, se você aumenta de peso, se você está sedentário, se você não está fortalecendo a sua musculatura cervical, torácica, sua musculatura do ombro e tem a mama volumosa, você com certeza vai ter a dor mamária. Mas a causa daí não é uma doença na mama. A mama está referindo uma dor que não vem dela, vem proveniente de outro sítio. E acomete porque o nervo do corpo da gente todo vem da coluna. Exatamente. Deu para entender, né? A Luz Camelo perguntou: doutora Maria do Carmo, dormir sem sutiã é correto? Eu oriento dormir principalmente quem tem uma volumosa. Dormir com um sutiã confortável. Não é um sutiã relaxado. Porque às vezes pensa que o sutiã confortável é aquele sutiã com a alçazinha relaxada, soltinho. Não. É o sutiã que a mama fique firme, não apertada, firme. E uma coisa muito importante é o tamanho do sutiã. Minha gente, compre um sutiã do tamanho da sua mama. A mama tem que estar dentro do sutiã, ela não tem que estar metade fora. Tem sutiã que só passa um pouquinho acima do mamilo, que é para poder dar aquele colo alto. É muito bonito, mas vai dar muita dor. Então, esse tipo de sutiã de sustentação para ficar com o colo bem levantado é para uma situação assim de festa, de um evento. No dia a dia, não use. Use um sutiãzinho adequado para o tamanho da sua mama. A mama não tem que estar saindo por fora do sutiã. Ela tem que estar bem vestidinha. Na realidade, eu oriento usar o sutiã como quem usa calcinha, entendeu? Se você usa calcinha direto, usa o sutiã direto. Principalmente no período pré-menstrual, você pode dormir de sutiã, não causa nenhum problema, pelo contrário, você vai ter benefícios com isso. E uma coisa muito importante, nunca durma de bruço. Então, mulher não é para dormir de bruço. A mulher, ela tem que dormir de lado. Se dormir de bruço, tem que ver todas as orientações do travesseiro para que a coluna fique na posição adequada. Você não pode usar a mama como travesseiro. Então, assim, na realidade, o ideal é você dormir de lado. Exatamente, concordo com a doutora Maria do Carmo. Ilaneide, quais os anti-inflamatórios mais indicados no tratamento da dor mamária?
A gente usa, o mais indicado é um anti-inflamatório tópico, à base de diclofenaco, que a gente passa na dosagem boa, maior para a mama. A gente orienta usar pelo menos 3 vezes ao dia, por uns 3, 4 dias, e o sutiã direto. O que a gente usa na nossa rotina diária é o diclofenaco. Ok, também uso. Meus seios ficam muito doloridos na minha menstruação. Desce 25 e eu já estou com os seios doloridos. Meus seios são pequenos. Eu não entendi qual foi a pergunta. Ela está dizendo que a mama é muito dolorida no período. Ela disse que desce com 25. Eu Deve acho ser no 25º dia, né? ela Não já sei. começa a sentir dor. Aí ela tem que avaliar o quê? Né? Ela tem que avaliar o sutiã, se ela está usando só sutiã de aspas, aí ela tem que tirar, esquecer essas aspas aí, usar sutiã sem aspas. Se ela é sedentária, ela tem que partir urgente para atividade física, para trabalhar esses ombros, essa musculatura da costa, essa região cervical. A questão da dormida, ver como é que ela dorme, o ideal é de lado, que é uma posição mais adequada. Então, ela tem que ver isso. O tipo de sutiã que ela está usando, se ela está sedentária, né? Então, isso daí, se ela já mudar esses dois hábitos, ela já vai ter uma resposta muito boa dessa dor mamária. Concordo. E que é a questão do sutiã também com aspa, né, Maria do Carmo? Isso. Tem Sutiã de paciente aspa, que. não, minha gente. Minha Ele é gente, muito pelo amor bonito, de Deus. mas assim, foi uma escolha assim, um pouco infeliz para nós mulheres, porque o sutiã de aspas, ele comprime justamente a inervação principal da mama, que passa pela lateral e pela região aqui é medial, perto do externo. Exatamente. Ele suspende a mama. Ele não está sustentando, ele suspende. A partir do momento que ele empurra para cima, quando você tira o sutiã de aspas, você pode olhar no espelho a marca. Tem mulheres que só usam sutiã de aspas, que quando a gente faz a palpação, a gente sente nitidamente a divisão do tecido mamário. A gente está palpando, aí cai numa lombadazinha. Aí depois Exato, do volta. sutiã. Justamente, ele divide mesmo. Então, assim, o sutiã de aspa não é o sutiã adequado, mas também o Não. sutiã de aspa não dá câncer, minha gente. Sim, Sutiã ainda de tem aspa essas não dá perguntas que câncer. elas falam também. É, Outra pergunta que elas falam é: o menino arrota no peito, arrota no peito, leva ao câncer de mama? O arroto e a pancada, Maria do Carmo, fala sobre a pancada. Elas perguntam muito: eu levei uma pancada e virou um câncer. Elas dizem muito isso. Eu não sei se você viu já no consultório. já, bastante. Nós temos os mitos e as verdades, né? É, Então, a questão da criança arrotar é mito, pancada é mito. O que acontece às vezes é que a mulher não tem muito hábito de se autoexaminar e quando leva um trauma na mama, ela vai e se toca. Aí ela percebe, mas de repente já é um nódulo que estava lá há 6 meses, há um ano, há 2 anos. Por falta de hábito, desse autoconhecimento, aí ela associa com a pancada. Mas não foi a pancada. O que pancada pode dar é um hematoma, que depois pode virar um abscesso, que fica aquela área roxa, endurecida, mas que depois vai se resolvendo com tratamento adequado. Mas trauma, pancada de mama, criança arrotando, prótese de silicone, é, sutiã, desodorantes. Então, isso não dá câncer de mama. O câncer de mama ele é 100% genético e 10% dos casos é hereditário. Então, a pancada ela não dá o câncer de mama. Na realidade, a mulher não tinha esse hábito de se examinar, como a gente percebe no nosso consultório. A maioria das mulheres não gostam de fazer o autoexame. Elas dizem que tem fadiga, que tem agonia, que não gosta, que dá gastura. Mas, na realidade, o ideal é a gente acho que examinar a mama da gente uma semana após a menstruação, é um período que a mama está menos dolorida, você examina todo mês. Não precisa estar examinando direto, não. Examina todo mês, que a partir desse momento você vai conhecendo a sua mama. O lógico, o autoexame não é exame de diagnóstico. Nunca foi, minha gente. É só exame educativo. Porque, às vezes, na imensa maioria das vezes, quando a mulher chega no consultório com câncer de mama, é ela que detecta o nódulo. Então, assim, a imensa maioria das vezes, quase 80% dos casos, a mulher já chega com um nódulo palpável. Aí o que a gente orienta é a consulta anual. O autoexame é só um exame de conhecimento, para você conhecer seu corpo, porque sua mama está lá o tempo todo com você. Né? O mastologista vê sua mama 1 ou 2 vezes ao ano, não tem como a gente exatamente. conhecer a sua mama. É você que conhece, porque você está ali com ela o tempo todo e você pode examinar.
Isso. Gertrude está perguntando: o cisto mamário causa dor? Causa. Dependendo da quantidade e do tamanho, né? O cisto mamário é como se fosse o cabelinho branco do nosso peito, certo? O cisto simples, ele não tem relação com câncer de mama, a gente nem considera doença praticamente, porque é alteração do envelhecimento, das mudanças hormonais do tecido mamário. A mama da gente, ela tem a idade que a gente tem, e ela sofre as alterações hormonais do nosso ovário, ela passa pela puberdade, pela menarca, pela gravidez, pela menopausa, e tudo isso é uma mama diferente. Cada etapa da nossa vida, a gente está com uma mama diferente. Então, os cistos é muito comum em mama mais densa, que é aquela mama glandular, daquela mulher que não amamentou, ou amamentou pouco. Ele é muito comum dessas mamas. Se a gente pegar na rua 10 mulheres, pelo menos umas 7 delas vão ter cistos simples. A gente não considera isso uma doença. O cisto simples, não. Se ele for muito grande, ele pode dar dor. Aí, o que a gente pode fazer? Aí a gente pode fazer as punções de alívio, né? Você pode fazer punção guiada pelo ultrassom ou no próprio consultório, que a gente chama punção de alívio, porque pode ter um risco maior de abscesso. Um cisto grande, a mama da gente se comunica com a pele através dos ductos mamários. O leite não sai pela mama, então do mesmo jeito que o leite sai, uma bactériazinha da pele pode fazer o caminho inverso. Aí ela encontra aquela bolota bem grande ali, muito boa para a cultura, bactérias. Pronto, é aqui que eu vou ficar. Então, esses cistos grandes, a gente tem um cuidado maior pela questão de formação de abscessos, que aí é dolorido, tem que tomar antibiótico, às vezes tem que drenar, tem que funcionar pelo ultrassom, mas o cisto simples não tem relação com câncer de mama. Isso. Claudione de Cacimba de Itazinho, ela teve câncer de mama e não sentia dor. Certo? Ela está relatando aqui que exatamente o que a doutora Maria do Carmo vem dizendo, que não é um sintoma clássico. A gente pode ter o câncer, pode ter a dor, mas geralmente não é o câncer que causa a dor, né? Então, vamos ver aqui outra dúvida. Ela é Bel de Souza. Fui diagnosticada com câncer de mama e nunca senti dor nenhuma. Quer dizer, mas a maioria das pessoas, elas vão para o consultório, não é, Maria do Carmo? E o relato do medo, a questão do medo realmente de dar dor ser um câncer, né? E assim, a gente precisa tirar isso da cabeça e achar que o sintoma de câncer é um nódulo endurecido, de aparecimento rápido, às vezes você está ali, toca lá, está um nódulo grande. Então, é importante que vocês saibam que a dor não é um sintoma de câncer, mas você pode ter a dor no câncer porque está lá associado com toda a estrutura da mama, né? Tem Suzana, boa noite, sou paraibana e moro em São Paulo. Queria saber se sentir dor diariamente nas mamas. Se sentir dor diariamente nas mamas. O que pode ser? Ela está dizendo que sente dor todo dia na mama. O que pode ser, Maria do Carmo? Olha, primeiro você tem que investigar se você não está com algum outro quadro reumático. Se você fez avaliação com o mastologista, dependendo da sua etária, da sua faixa etária, foi solicitado uma ultrassom, se tem mais de 40 anos, fez a mamografia e não tem nada nos exames, então tem que investigar essa causa da dor. Ver se você trabalha muito tempo em computador, fica muito tempo em celular com o pescoço curvado. A gente observa muito hoje em adolescentes dor porque o nervo da mama, ele sai da região cervical. Então, elas ficam muito tempo no celular com o pescoço dobrado, deitadas em cima da cama no celular, no computador. Quem está trabalhando em home office, né? Que agora tem muita gente trabalhando em home office. A gente vê demais a dor mamária, mas decorrente da posição, da postura. Então, assim, quem trabalha com computador, quem trabalha na posição mexendo muito os braços, a cabeça, tem que ver a postura, tem que corrigir, tem que fazer atividade física de alongamento, porque a inervação, ela dá essa dor persistente, esse quadro reumático dá essa dor persistente. E uma coisa que você pode perceber bem é o seguinte, se essa dor você percebe mais em repouso. Se durante o dia você, nas suas atividades, ela não incomoda muito, mas quando você está em repouso, ou quando vai dormir, ou quando amanhece, se ela é mais intensa. Se ela for, é um sinal que é reumático. Aí você tem que procurar um especialista para detectar esse problema. Se é algum problema só de postura, de falta de atividade física,
a questão da musculatura mais amolecidazinha por falta de atividade, ou se é uma hérnia, ou se é um desvio de coluna, ou se é um bico de papagaio. Então, assim, essa dor persistente com exames de mama normais e tá usando o sutiã direitinho e não passa, então tem que procurar um reumatologista, um ortopedista para avaliar essa coluna e esse ombro. Precisão. Qual a conduta, Liane de Santos, qual a conduta para tratar os cistos, doutora Maria do Carmo? Cisto simples, pequeno, não fazemos nada, pequenos. Por quê? Porque à medida que a gente envelhece, entra na menopausa, a mama da gente vai ficando gordurosa e a maioria desses cistos vão desaparecer. Certo? Então, cistos simples, pequenos, deixa quieto, não vai lhe causar problema nenhum de saúde. Cistos muito grandes, pode ser relacionado à pulsão de alívio para aliviar a dor e diminuir o risco de abscessos. Márcia, tive câncer numa mama, estou em químio. Tem um perigo de ter câncer novamente? Márcia, é o seguinte, os primeiros 5 anos do tratamento são 5 anos de vigilância. Você tem que ir para o seu oncologista de 3 em 3 meses, para o seu mastologista de 6 em 6 meses, por 3 anos. Então, os primeiros 5 anos é vigilância. Aí a gente não pode falar em cura, a gente está em vigilância. E enquanto está fazendo a quimioterapia, normalmente não aparece, porque a quimioterapia é um tratamento para câncer de mama. Inclusive, hoje em dia, é o tratamento inicial para cânceres avançados, e dependendo de alguma imunistoquímica, às vezes o tratamento inicial não é cirurgia, é a quimio. E às vezes só com a quimio esse câncer tende até a desaparecer, propiciando para a gente fazer uma cirurgia conservadora. Se você está em tratamento de quimioterapia, durante a quimioterapia, raramente se aparece câncer, mas você está no processo de vigilância. Neide, tem um nódulo de gordura na mama esquerda. Corre um risco de ter câncer? Nódulo gorduroso, não. Então, o nódulo gorduroso, o cisto, um nódulo sólido chamado fibroadenoma, esse tipo de nódulos, eles têm a relação extremamente pequena com o câncer. Cisto praticamente zero, nódulo gorduroso, se for gorduroso, está acompanhado. Se você acompanha esse nódulo e há mais ou menos 2 anos e ele está inalterado, nesses 2 anos que você fez uma mamografia de 6 em 6 meses, ele está inalterado, e ele está na categoria 2, BIRADS 2, quer dizer que é 100% benigno e que esse nódulo não tem a relação com câncer de mama. Isso. Jaqueline, doutora, quem fez mastectomia e tem só uma mama, tem que dormir de sutiã? Tem. Não tem a outra mama, senão a outra mama vai ficar com a chama vicariante. Ela vai ficar imensa se você deixar ela solta. Aí o que é que você pode fazer? Tem aquelas próteses externas, né? Que é de silicone que tem nessas lojas de produtos ortopédicos. Você leva o númerozinho do seu sutiã e coloca e dorme com os dois. Senão, essa mama que ficou, ela vai crescer mais. Porque ela vai estar pendendo só para o lado só. E isso daí pode lhe causar problemas reumáticos também. Dores no pescoço, no ombro. Então, tem que usar assim. Coloca a prótese externa e dorme também de sutiã. Santos Isa. Doutora, boa noite. Estava com mastite e fui diagnosticada com câncer de mama. Ela só Pode acontecer, certo? Pode acontecer. Não é que a mastite deu câncer de mama. O câncer talvez já estivesse lá. O que a gente orienta é mulheres que querem engravidar aos 40 anos de idade, ela tem que fazer uma mamografia antes de engravidar. Uma avaliação mamária. Quem está na faixa etária dos seus 38, 39 anos e quer engravidar, tem que ir para o mastologista para fazer uma avaliação antes da gestação. Por quê? Porque o câncer de mama na gestação, ele tem um quadro extremamente mais agressivo do ponto de vista hormonal. Então, o que acontece às vezes, a gente até dá o diagnóstico de câncer de mama em mulheres que estão amamentando, e o primeiro sinal é a mastite. Então, ocorre aquele processo inflamatório, ela vai para o mastologista e, de repente, dá um diagnóstico de um câncer de mama, que já poderia estar lá, talvez até antes da gestação ou surgiu durante a gestação. Então, mulheres mais maduras que querem engravidar, elas têm que ir para o mastologista, ou então o ginecologista tem que fazer o obstetra, tem que fazer uma avaliação obrigatoriamente dessa mama antes da gestação. Exatamente.
Rivanilda, doutora, sou mastectomizada, uso prótese, mas às vezes sinto umas pontadas na mama. É normal? Divandida, se sua prótese, aquela prótese, né, que colocou, que foi feita a reconstrução, o que é que acontece? A prótese, para ela grudar no tórax, na musculatura, tem que ter um processo chamado fibrose. Então, essa fibrose, ele vai aderir a esse corpo, digamos, crânio, né, que a prótese não é o seu organismo, mas ela vai aderir no seu tórax. E foi uma mama que foi retirada e toda aquela inervação, ela saiu no processo cirúrgico da mama, junto com a mama. Aí aquela prótese vai ter aquele quadro de fibrose. Aí você pode sentir dor, sim, certo? Aí se for dependendo da intensidade, a gente faz o tratamento. Porque toda cirurgia, minha gente, é uma cirurgia. Independente do porte que ela for, aquela área que for operada, ela nunca vai ser mais a mesma como antes de ser operada. A questão da sensibilidade, do desconforto, então vai ocorrer. Você tirar as mamas e colocar a prótese, quer dizer que você está livre de dor? Não, porque tem um processo de fibrose, de cicatrização, e isso daí pode causar dor, sim. Inclusive, eu tive uma paciente, Maria do Carmo, que a gente fez a reconstrução e botou prótese. E essa paciente desenvolveu uma dor imensa, depois de um ano. Chegou com essa dor, eu ainda tentei, mas ela chegou e disse, tira a prótese. Ela não conseguiu ficar com a prótese. Eu tentei de todo jeito. E também tem a questão, já pode acontecer. E também tem a questão, sabe de quê? Que as pessoas elas têm que atentar que quando a gente faz uma mastectomia, que 100% do tecido, a gente tem que deixar aquela área aberta, sem pele. Então, a partir do momento que fica pele e que fica o complexo areolo mamilar, então a gente vai ter tecido mamário. Aí, naquele período pré-menstrual, ela pode ter aquela mastalgia cíclica. E como foi a mama que passou por um processo cirúrgico grande, foi retirada e foi colocada a prótese, então ela pode ter uma dor mamária mais intensa, sim. Essa, infelizmente, eu tive que tirar. Tem uma que eu fiz faz uns 15 anos, ela todo ano vem, ela relata dor, mas ainda a gente consegue manter essa prótese nela. Deixa eu ver como é o nome. Silva Mary. Sobre os cistos categoria 2, sente dor? Eu acho que já foi respondido, né? Com relação aos cistos. Já foi respondido, né, Maria do Carmo? Depende do tamanho, né? E da quantidade. Geralmente, quando são muitos cistos ou cistos muito grandes, a mama pode ser a mama mais dolorida, assim. Aí a gente pode tratar com medicamentos ou pode fazer a punção de alívio. Ivaneide, boa noite, doutora. As minhas mamas doem muito e fica muito quente. É uma tortura quando tiro o sutiã. Realmente tem muita queixa disso aí. Aí tem que ver, o que é que você tem que ver, né? Se a dor é mais intensa nesse período pré-menstrual, se são as duas mamas, né? Talvez seja a relação menstrual. Se você está com alguma irregularidade menstrual, alguns anticoncepcionais, principalmente a base de progesterona, como o dildimirena, a progesterona de uso contínuo, a pílula, elas podem dar uma dor mamária, aquela mama mais inchada, porque são anticoncepcionais que geralmente suspendem o ciclo menstrual. Então, alguns hormônios, progestágeno, principalmente, podem dar essa dor mamária. Se você está com irregularidade menstrual, entrando no período climatério, que a menstruação está ficando irregular, você pode ter dor mamária o mês todo, por causa da alteração hormonal. Aí o que a gente orienta é isso. Se for uma dor que não incomoda nas suas atividades habituais, do seu cotidiano, um bom sutiã direto, né? Uma atividade física para fortalecer essa musculatura. Se a mama for volumosa, um sutiã adequado, de base larga, de alça larga, aí já vai melhorar bastante. Se não melhorar, aí a gente pode fazer o uso dos anti-inflamatórios tópicos. Aí o mastologista, você vai, ele avalia direitinho para ver também se não tem uma associação com quadro reumático.
Mas do ponto de vista de mama, pode ter essa dor o tempo todo pela questão hormonal, principalmente quem está nos extremos da vida produtiva, que é a puberdade, que é a primeira menstruação da menarca, e na fase do climatério, que é quando a gente está preparando para deixar de menstruar. E quem está com irregularidades menstruais, seja por síndrome de ovário policísticos, pode ter dor mamária, e quem usa progesteronas de uso contínuo também pode ter uma dor mamária mais intensa. Concordo. Boa noite. O sutiã de aspas é o que a gente chama de sutiã de enchimento? Eu acredito que sim, não é, Maria do Carmo? Eu acho sutiã de enchimento. Ela está perguntando se é o mesmo sutiã de aspas. É o que tem a aspa, o ferrinho. O sutiã não precisa ser de enchimento. Tem uns que não tem enchimento e tem um ferrinho nas laterais. Venho sentindo muitas dores debaixo do braço e nas laterais dos seios. Venho sentindo muitas dores, Suzana, debaixo dos braços e nas laterais dos seios, que já nas laterais onde tem mais tecido mamário, né, Maria do Carmo? Tá escutando? Nas laterais da mama é onde a gente tem mais tecido mamário. Então, onde tem mais tecido mamário é onde você sente mais dor, onde tem aquele hormônio lá, o estrogênio, fazendo com que cause muita dor. E tá escutando? Saiu. Cistos é motivo de preocupação. Tá escuro. Cistos é motivo de preocupação? Não. De cisto que a gente chama quando ele tem uma vegetação dentro, a gente fala que ele que a gente pode se preocupar com ele, entendeu? Que são os papilomas, que é um cisto com um tumorzinho lá que produz sangue. E existe um tumor chamado papilífero, que ele é dentro de um cisto. Mas o cisto simples, com contornozinho bem regularzinho, quando a gente faz a punção, é aquele líquidozinho amarelozinho claro. Quando ele é um cisto mais velho, é mais esverdeado. Esse cisto aí não tem problema nenhum, não. O que acontece? Geralmente, eu só punciono cistos palpáveis. Ou cisto, quando a paciente sente muita dor, tem paciente que relata, eu estou morrendo de dor, então eu vou lá e faço a punção. Mas, assim, último caso, nesses 20 anos eu puncionei cistos que não sejam palpáveis, os cistos simples foram muito poucos, só quando a paciente relata muita dor. Vamos lá. Em qual idade a dor não aparece mais? Ou está sempre relacionada com câncer? Com relação à dor, como a gente geralmente fala, Maria do Carmo, tem os extremos, né? Quando você está entrando na fase da adolescência, começa os hormônios, a mama começa a se formar, você sente muita dor. Quanto mais densa a mama, mais você vai sentir dor através da questão hormonal. Quando você vai envelhecendo, tem a questão também das doenças extramamárias, né? Então, assim, vai depender muito do que você vai sentir dor. Se sua mama é muito grande, você vai sentir mais dor, porque você tem muita glândula mamária. Então, assim, eu sempre oriento, faço a orientação, relato que ela não está. Eu sempre digo que a dor, ela não está relacionada ao câncer de mama. Você pode ter o câncer do útero? Pode, mas não é o câncer que está causando a dor. Não sei se vocês conseguem entender isso. E a dor, como o Maria do Carmo falou no início, ela pode ser cíclica ou acíclica. As dores cíclicas são as mais comuns no consultório. Como é que eu trato? Orientação, uso de sutiã adequado, como Maria do Carmo falou. Será que ela já entrou? Não estou vendo se ela entrou. Uso de sutiã adequado. Eu passo geralmente pomadas, o tamoxifeno ou o Gamatop. Eu faço geralmente 3 a 6 meses de tamoxifeno ou 3 a 6 meses de Gamatop. Eu passo um anti-inflamatório oral quando a dor é muito forte. E aí eu peço para a paciente voltar com 6 meses. 80% a 90% dos casos melhoram. Quando não melhora, aí eu uso o tamoxifeno oral, mas é em último caso, 10 miligramas durante 6 meses. Mas aí é quando a dor é muito forte e resistente, que a gente trata com os anti-inflamatórios e não tem sucesso, né? Em qual idade a dor não aparece mais? Não tem idade. Infelizmente,
é uma coisa que você vai ter que conviver. Tem mulher que sente muita dor, tem mulher que não sente. Vai depender muito da resposta do seu tecido mamário ao hormônio e das doenças associadas. Tem mulheres que sentem muita dor nessas laterais aqui, quando a gente aperta, elas relatam e está mais relacionada a processos intercostais, né? Então, assim, é importante que vocês saibam, somente, que saia daqui sabendo que câncer de mama, ele não é um sintoma, não tem como sintoma principal dor, e sim um nódulo endurecido. Fiz mastectomia, retirei sua mama, não foi retirado os linfonodos sentinela. É normal sentir dor no antebraço. Geralmente, a gente faz o linfonodo sentinela. Um linfonodo, se ele der negativo, a mastectomia, não sei se você fez uma mastectomia por carcinoma in situ, que não precisa fazer o linfonodo sentinela, ou se for carcinoma ductal invasivo, geralmente a gente tem que fazer o sentinela para ver se ele tem metástase. Se ele não tiver metástase, você só tira um linfonodo. Geralmente, as pacientes não ficam com o linfedema, né? Que geralmente fica quando você fazia, há 20 anos atrás, a gente tinha que esvaziar a axila. Hoje, o esvaziamento axilar está praticamente, quando o linfonodo é negativo, a gente não faz, então não tem os sintomas de linfedema. A dor no braço pode acontecer, porque você, às vezes, quando você tira, faz uma incisão horizontal, tem uns nervinhos aqui, quando você vai levantar o braço, você pode ter um pouco de dor. Cadê Maria do Carmo? Ela não voltou? Deixa eu ver se ela voltou. Deixa eu ver aqui, deixa eu anotar as perguntas. Tem 3 meses da cirurgia de câncer de mama, mas ainda sinto um pouco dolorida. A cirurgia tem um caroço duro na cirurgia. Tem que voltar, né, para ver esse nódulo. Às vezes é fibrose, porque 3 meses para ser uma recidiva é muito recente. Então, é bom voltar, fazer uma ultrassom, porque às vezes na cirurgia, quando a gente faz, fica uma fibrose, cria um nódulozinho endurecido, que pode ser fibrose e não tem nada a ver com a doença voltando. Ou pode ser uma recidiva, isso aí tem que ver. Calcificação mamária, fala um pouco. Existem as calcificações benignas, que são as calcificações dos vasos, e existe um tipo de microcalcificações suspeitas ou malignas. Quando elas são suspeitas, elas são de tamanhos e formas e densidades diferentes, e elas se agrupam. As calcificações que têm tamanhos, formas e densidade diferente, e que elas se juntam, esse tipo de calcificação é suspeita e a gente tem que fazer o agulhamento e fazer a biópsia. Porque geralmente tem um tipo de câncer que ele libera cálcio, calcifica e é só visto na mamografia. Por favor, fale sobre BIRADS 3. BIRADS 3, ele é um BIRADS que a chance de ser câncer é apenas 2%. 2%. Então, existe, eu preciso saber se o BIRADS 3 é de microcalcificação, preciso saber se o BIRADS 3 é um nódulo. A chance de o BIRADS 3 ser maligno é 2%. Então, existe a forma de você acompanhar durante 6 meses o BIRADS 3. Ou, dependendo do nódulo, do BIRADS 3, eu faço ainda a punção para ter certeza que é benigno. Mas, pelos protocolos, a gente pode acompanhar um BIRADS 3 em 6 meses. Vamos lá. Eu que detectei o meu. Geralmente, mama é muito difícil. Então, eu sempre digo, tem pacientes que chegam para a gente e relatam. Eu mesmo peguei um caso de uma paciente que ela relatava um nódulo e que fez 2 ultrassons normal. A paciente tinha 35 anos. Só que quando a gente foi fazer o exame, realmente tinha um nódulo lá. Então, quando a gente fez uma biópsia, era maligno. Então, assim, é muito importante a gente ter muito cuidado com mama. Eu, pelo menos, no meu consultório, eu dou muito valor ao relato da paciente. Então, se a paciente chega e diz, eu estou sentindo uma dor assim, muito forte numa mama, então eu vou investigar. Porque eu não sei, né? Às vezes o exame clínico dá normal, às vezes os exames dão normal. Então, eu mando essa paciente voltar com 6 meses. Eu dou muito valor à história clínica, ao relato da paciente. Doutora Maria do Carmo já voltou. Sinto muita dor, tenho calcificação mamária, já tive câncer há 6 anos. Como eu falei, existe a calcificação mamária benigna, que é a calcificação de vasos, que fica ali ao redor do tecido mamário. E existe aquelas calcificações que eu falei, que são quando elas são agrupadas de densidades, formas
e tamanhos diferentes. Essas é que são as perigosas. Sinais na axila podem acarretar câncer de mama. Que tipo de sinal? Porque quando você palpa a axila, você tem os linfonodos axilares. Então, você vai lá ver, todo mundo tem linfonodo axilar. O que é que acontece? O câncer de mama, o primeiro local que ele vai antes de dar metástase é para a axila. Então, ele passa pelo linfonodo. Por isso que na cirurgia do câncer de mama, a gente tem que tirar um linfonodo, fazer a biópsia de congelação, ver se ele está ou não comprometido. Então, o linfonodo comprometido a gente esvazia. Quando ele está negativo, não esvazia. Entendeu? Então, sinais na axila podem acarretar câncer de mama. Eu tenho que saber que tipo de sinal, porque o câncer de mama é na mama. A axila é uma passagem apenas para para outras partes do corpo. Já fui cirurgiada, mas tenho muita dor debaixo do braço. Cirurgiada de quê? Tem que saber, você tirou a mama, fez o esvaziamento. Geralmente, quem esvazia fica realmente, infelizmente, fica com dor. Tem os nervinhos, às vezes, que a gente secciona na cirurgia e eles relatam muita dor. E quando a gente tira os linfonodos aqui debaixo do braço, tem um linfedema, que o braço fica todo inchado. Então, a gente usa, inclusive, uma meia, uma luva, para que haja uma diminuição desse edema. Cadê? Eu quero ver se a doutora Maria do Carmo voltou, se ela pode dar um oi aí para mim. Deixa eu ver aqui. Muita gente falando. Cadê ela? Deixa eu ver se ela voltou aqui. A gente continuar. Daqui a pouco tá acabando. Maria do Carmo. Espera aí que eu volto para as perguntas. Cadê ela? Adicionada. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Tem muita pergunta. Eita, sai, se não foi? É pergunta Oi. demais. É muita pergunta. É normal, após dias de ser feita uma punção de retirada de cisto, é normal ainda sentir dor? Depende, né? Depende do procedimento, se no procedimento teve algum acidente de punção, se ficou alguma área com hematoma, se foram várias punções. Então, o que é que a gente orienta? Logo que faz punção de cisto, a gente orienta. Usar compressa com gelo 3 vezes ao dia, usar sutiã até para dormir. Né? Se teve algum acidente de punção que formou um hematoma, pode ser que tenha mais dor e tem que tomar um anti-inflamatório. Aí a gente orienta após punção sempre essas medidas, né? Dar compressa com gelo 3 vezes ao dia, usar sutiã até para dormir. E se incomodar, pode usar um anti-inflamatório, até mesmo de pirona ou paracetamol. Essa pergunta eu achei interessante. No período pré-menstrual sai uma secreção, sangue. Fiz ultrassom, não tem nódulo e o BIRADS é 1. O que pode ser? Tem que ver se é sangue mesmo, né, Maria do Carmo? Tem que ver se é sangue mesmo, tem que ser avaliado, né? Tem que ver se é sangue, se não tem alguma dilatação do que tal, às vezes depende também da qualidade do exame, onde fez esse exame, se foi exame com radiologista, com a pessoa habilitada. São todos uns fatores, né? Tem algumas medicações também que podem dar descarga mamária. A descarga mamária, ela varia muito de cor. Pode ser amarelada, esverdeada, cor de caldo de cana, achocolatada, esbranquiçada, transparente, vermelha. Então, ela tem que ser avaliada pelo mastologista para ver a característica dessa secreção, ver onde foi esse exame, se é um exame de uma fonte confiável, porque a dilatação pode ser devida a secreção pode ser devida a medicamentos, a presença de microcistos, pode ser devido à presença de dilatação de ductos. Então, ela tem que ser avaliada por mastologista para ver a característica dessa secreção. Outra pergunta aqui, deixa eu ver o horário, está quase terminando. O BIRADS 3 é maligno ou necessita de cirurgia? Ela botou um BIRADS... A gente utiliza um protocolo, né? Categoria 1 e 2, BIRADS 1 e 2, quer dizer que é 100% benigno e o controle é anual. Categoria 3, se for um bom exame com a pessoa confiável, tem que serem realizados 4 exames seriados, de 6 em 6 meses, por pelo menos 2 anos, se for nódulo. Aí, por 2 anos, a gente acompanha. Se nesses 2 anos ele permanecer inalterado ou não aparecer nenhum outro nódulo, ele geralmente vai baixar para a categoria 2 e o controle é anual. Vamos ver se ela...
Vamos lá, anotem as dúvidas enquanto a doutora Maria do Carmo entra na live. Gertrudes, Gertrudes, a nossa guerreira das vendas da Maria. Ivaneide. Cadê Maria do Carmo? Ela não entrou ainda. Boa noite. Maria do Carmo, você... Ela já entrou, só que eu não... Cadê ela? Ela tem que solicitar. Tá vendo? Tô aguardando a doutora Maria do Carmo entrar. Cadê Maria do Carmo? Não pode participar por quê? Pode participar. Estou aqui aguardando, pedindo a ajuda da minha filha Isabela, que eu sou jurássica na internet. Maria do Carmo, você não está conseguindo mandar a mensagem para Eusa. Eusa, cadê? Eu preciso que você envie o convite para eu lhe adicionar a chamada. Iris, nossa nova administradora da ONG. Eusa, nossa guerreira, desde o início do Mulheres de Peito, está ali com a gente. Ana Paula, de Picuí. Ah, ótimo, Picuí na live. Estou aguardando a doutora Maria do Carmo. Eu não estou conseguindo. Você que tem que enviar, Maria do Carmo. Eu não tô. É melhor você ir para o celular. Eu não estou conseguindo lhe adicionar. Cadê ela? Tá aqui, ó. Maria do Carmo. Aí fala, não pode participar. Não pode participar. Está dizendo aqui que você não pode participar. É melhor você ir pelo celular. Eu acho que no computador não participa, Maria do Carmo. Não consigo lhe adicionar na chamada. Troca aí e entre pelo celular, é melhor. E aí, gente? Ótimo. Vocês estão interessados em saber tudo sobre dor mamária. Então, a relação que tem com o câncer de mama, se realmente é um sintoma de câncer, que 90% das mulheres que chegam no nosso consultório chegam apavoradas, achando que estão com câncer porque estão com a dor mamária. Ana, Isabel, eu quero que vocês anotem as dúvidas, todas as dúvidas mesmo, para que a gente consiga retirar todas as dúvidas hoje. Maria do Carmo, cadê você, Maria do Carmo? Entre pelo celular, que eu não estou conseguindo me adicionar. Djanete Esperança. Djanete é uma das nossas mulheres de peito, desde o início da associação. Agora você envia o convite. Agora ela está no celular, Isabela. Vamos tentar aqui entrar agora. Cadê ela? Maria do Carmo. Estou pedindo aqui a ajuda da Isabela. Pronto, pode adicionar. Agora pronto. Vamos adicionar, pode adicionar. Eita, adicionando Isabela. Pronto, agora vamos adicionar a doutora Maria do Carmo. Vamos ver se ela responde. Eu não disse a você que não entrava pelo celular. Eu faço. Boa noite. Boa noite. Nós somos jurássicas ainda. Desculpa aí a demora. Mas já é o tempo do pessoal entrar, já temos 52 online, é um excelente público para a gente falar de um tema importante. Primeiramente, ela vai iniciar a falar, fazer um apanhado geral, e eu vou pegar as dúvidas de vocês e vou perguntando, porque passa muito rápido, ok? Então, tá aí nossa vice-presidente, e ela vai falar sobre o assunto que um dos mais importantes no consultório da gente, que é a dor mamária. Boa noite, pessoal. A gente vai falar de dor mamária, que muita gente conhece como displasia, né? É a queixa mais comum nos nossos ambulatórios, nos consultórios de mastologia. Consultas. E tem, assim, uma importância grande, porque está muito associado ao medo, à ansiedade, né, da mulher de ter o câncer de mama. Então, a gente vai respondendo as dúvidas de vocês e para esclarecendo de uma forma mais didática
sobre essa mastalgia. É. Então, assim, quais os tipos de dor mamária que chega mais no consultório, Maria do Carmo? Para você, qual a sua rotina? Que tipo de dor elas relatam? Aquela dor cíclica ou aquela dor acíclica que a gente fala? Aquela dor... Explica o que é uma dor cíclica. Pronto. Como é que se divide a mastalgia, né? A mastalgia nós temos dois tipos. A cíclica, que é aquela relacionada com o ciclo menstrual, por isso que o nome é cíclica, e a acíclica, que não tem relação com o ciclo menstrual. A cíclica, ela é mais comum, principalmente nas mulheres mais jovens, né? Ela corresponde à imensa maioria das queixas de mastalgia são cíclicas, que é aquela dor que ocorre 1 a 2 semanas antes do período pré-menstrual. Aí, quando a mulher menstrua, aí essa dor, ela tem aquele alívio, ela é bem característica, a mulher sente a mama mais inchada, mais pesada, sente aquela dor tipo empontada, latejando, e ela é sempre bilateral. Então, quando tem aquela dor mamária nas duas mamas, nesse período que antecede o período pré-menstrual, ou naquelas mulheres que são esterectomizadas, mas que têm ovário, então, o que produz hormônio é o ovário. Então, as mulheres esterectomizadas, que não entraram na menopausa, que têm ovário funcionando, e as mulheres que menstruam, então, 1 a 2 semanas antes da menstruação, elas vão ter essa dor mamária, que é uma dor bem, que às vezes incomoda bastante para dormir, quando baixa o braço, e ela é mais intensa na terceira e quarta década da vida, tendo um pico mais alto na puberdade e no período da pré-menopausa, do climatério. Por quê? Porque é onde ocorrem as alterações menstruais. É uma dor assim bem característica e é sempre bilateral. E ela pode se irradiar para as axilas, que as mulheres que às vezes têm aquela dor na axila pode ser também a presença de um tecido mamário ectópico. Aí nesse período pré-menstrual, esse tecido mamário ectópico ele vai inchar também. Mas também quando ocorre a menstruação, aí isso tudo passa. Aí só vai se repetir novamente no próximo ciclo menstrual. A cíclica, ela corresponde a 1/3 das mulheres que procuram os nossos consultórios. E essa dor, ela geralmente é unilateral. Ela pode estar associada a processos infecciosos, como mastites, cistos muito grandes, dilatação de ductos, mamas volumosas. Então, é a dor que a gente chama acíclica. E ela é geralmente unilateral. Essa dor acíclica, até aproximadamente 13% dos casos, ela pode ter associação ao câncer de mama, desde que você afaste outras causas. Então, se você não tem um processo inflamatório, não tem mama volumosa, não tem antecedente de dilatação de ducto, descarga mamária, ou algum trauma na mama, e tem uma dor unilateral, então o mastologista tem que ter uma atenção especial para investigar, porque em torno de 12,7% da mastalgia acíclica pode ter relação com câncer de mama. A cíclica não, aquela do período pré-menstrual, a incidência é bem baixa, é menos de 2%. Mas a cíclica a gente tem que ter um cuidado especial. E a gente ainda tem o diagnóstico diferencial, com o que a gente chama de dor extramamária, que é muito comum nas mulheres mais idosas, que é aquela dor relacionada a quadros reumáticos, falta de atividade física, aumento de peso. Então, quem tem tendinites, bursites, espondiloartrose, fibromialgia, hérnia de disco, trabalho que faz um esforço repetitivo. Então, tem aqui essa dor extramamária, que é um diagnóstico diferencial, com a mastalgia cíclica do período pré-menstrual da acíclica. As mastalgias cíclicas, como é que você trata? As cíclicas. As mastalgias cíclicas, elas se dividem em 3, né? A subdivisão, que é a leve, que é aquela que não acomete o seu ritmo de vida, o seu cotidiano, suas atividades habituais. Nós temos a moderada, que ela lhe incomoda, mas não lhe impede de fazer suas atividades. E a grave, que é aquela que impede você de realizar suas atividades. Aí, como é que a gente trata? A imensa maioria só precisa usar um bom sutiã. Um sutiã de sustentação, que não tenha aro, não tenha aspas, né? Que a mama ela tem que estar sustentada, porque a pele da mama com a idade, a gente vai perdendo colágeno, ela vai ficando mais flácida. Então a pele não sustenta a mama. Então tem que usar um bom sutiã, fazer uma atividade física regular,
No período pré-menstrual, 1 a 2 semanas antes, pode dormir de sutiã com topzinho de ginástica. Só com essas medidas, você tem uma redução de 80% a 90% dessa dor mamária. Se for uma dor moderada, a gente pode usar alguns medicamentos, aqueles medicamentos que geralmente usam vitamina E, ácido gama-linolênico. Na realidade, a gente não tem um embasamento ainda científico que realmente melhore esse quadro. O que a gente pode usar, às vezes, que tem uma resposta muito boa, são os anti-inflamatórios não hormonais tópicos. Aí você pode associar essas medidas higiênicas que a gente orienta, de sutiã, atividade física, e se não melhorar, a gente pode usar um anti-inflamatório tópico. Se a dor for devido ao problema reumático, aí tem que ir para um especialista para ele tratar o problema reumático. Então, se você não tratar sua hérnia de disco, sua fibromialgia, se você continuar sedentária, com aumento de peso, isso não tem como a gente ajudar do ponto de vista da mastologia, porque aí já foge da nossa especialidade, né? Da nossa competência. Então, a dor extramamária, se ela for muito intensa, tem que ir para o especialista tratar aquela causa. Se for reumático, tem que ir para o reumatologista e para o ortopedista. Se for devido a uma mama muito volumosa, aí tem indicação de uma redução mamária, né, reparadora. Certo. Então, para ficar bem claro, vocês estão entendendo, né? Existem dois tipos de dores. A cíclica e a acíclica. O mais comum, como a doutora Maria do Carmo disse, é a cíclica. E elas vêm, Maria do Carmo, no consultório, e elas relacionam a dor com o câncer. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a maior angústia delas, na verdade, é que a dor é um sintoma de câncer. Na cabeça delas, elas estão com dor e vão ter o câncer, entendeu? Então, é um sintoma de câncer. Então, eu gostaria que você fizesse algum comentário com relação a isso, que eu acho que é uma angústia geral, né? Porque eu não sei na pandemia o que você está recebendo assim, de mensagem de paciente, eu estou com dor, eu estou com câncer. Então, elas questionam muito isso, entendeu? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por isso que é importante valorizar, né? Quando a paciente chega com com o que chama de dor na mama, a gente tem que valorizar o sintoma dela. E a gente tem que dar as orientações para ela de uma forma que ela se tranquilize. Às vezes, só com a consulta e a gente explicando o que significa a mastalgia, ela já sai do consultório praticamente curada. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar atenção para ela e explicar que realmente a dor mamária sem nódulo, ela tem uma relação muito baixa com câncer, né? Que a gente se preocupa mais quando a mulher chega com nódulo e diz que não dói, que a gente tem que orientar que a imensa maioria do sinal e sintoma do câncer de mama é um nódulo indolor e que a mastalgia está relacionada a outros processos. Aí a gente procura saber qual a sua profissão, aí daí a gente já vê, sou cabeleireira, sou professora, aí a gente já identifica uma causa reumática e a gente examina, solicita os exames. Na maioria das vezes, quando sai da consulta, elas saem extremamente tranquilas. Então, a dor mamária, normalmente ela não está relacionada, mas isso não quer dizer que você vá deixar de procurar o seu especialista anualmente para fazer sua consulta. Caso de dúvida, tem que procurar um especialista para tirar a sua dúvida, porque ele é a pessoa habilitada para lhe orientar. Se vai fazer um exame antes de 1 ano, se vai fazer mamografia só com 1 ano, antes de 1 ano, se vai fazer ultrassom, se vai fazer ressonância. Então, o especialista que vai lhe orientar. Mesmo a dor mamária, a gente sabendo que não tem relação muito importante com câncer de mama, não quer dizer que você vai deixar de ser especialista, principalmente quem tem mais de 40 anos, para fazer a sua rotina anual, do ponto de vista de mastologia. Certo. Dani Soraya, ela disse que na pandemia ganhou peso. E nas 2 últimas semanas ela começou a sentir dores na mama. Eu acho que Maria do Carmo explicou bem aí, né, Maria do Carmo, essa questão aqui do aumento do peso. Então, vamos repetir de novo para que elas entendam. Diga aí, Maria do Carmo. Assim, a questão do aumento do peso e do sedentarismo tá muito relacionada à dor extramamária. Por quê? Porque quando você aumenta de peso e a mama também aumenta, porque a mama tem tecido gorduroso, quando a gente engorda, a mama da gente aumenta. Então, ela tem um tecido gorduroso. Se essa mama aumenta, vai ter distensão dessa inervação do plexo venoso, nervoso, que da mama, ele parte da coluna cervical,
passa pelos ombros e desce pela mama. Então, o processo reumático nessa região vai dar dor. Então, se você aumenta de peso, se você está sedentário, se você não está fortalecendo a sua musculatura cervical, torácica, sua musculatura do ombro e tem a mama volumosa, você com certeza vai ter a dor mamária. Mas a causa daí não é uma doença na mama. A mama está referindo uma dor que não vem dela, vem proveniente de outro sítio. E acomete porque o nervo do corpo da gente todo vem da coluna. Exatamente. Deu para entender, né? A Luz Camelo perguntou: doutora Maria do Carmo, dormir sem sutiã é correto? Eu oriento dormir principalmente quem tem uma volumosa. Dormir Exatamente. com sutiã confortável. Não é o sutiã relaxado. Porque às vezes você pensa que o sutiã confortável é aquele sutiã com a alçazinha relaxada, soltinho. Não. É o sutiã que a mama fique firme, não apertada, firme. E uma coisa muito importante é o tamanho do sutiã. Minha gente, compre um sutiã do tamanho da sua mama. A mama tem que estar dentro do sutiã, ela não tem que estar metade fora. Tem sutiã que só passa um pouquinho acima do mamilo, que é para poder dar aquele colo alto. É muito bonito, mas vai dar muita dor. Então, esse tipo de sutiã de sustentação para ficar com o colo bem levantado é para uma situação assim de festa, de um evento. No dia a dia, não use. Use um sutiãzinho adequado para o tamanho da sua mama. A mama não tem que estar saindo por fora do sutiã. Ela tem que estar bem vestidinha. Na realidade, eu oriento usar o sutiã como quem usa calcinha, entendeu? Se você usa calcinha direto, usa o sutiã direto. Principalmente no período pré-menstrual, você pode dormir de sutiã, não causa nenhum problema, pelo contrário, você vai ter benefícios com isso. E uma coisa muito importante, nunca durma de bruço. Então, mulher não é para dormir de bruço. A mulher, ela tem que dormir de lado. Se dormir de bruço, tem que ver todas as orientações do travesseiro para que a coluna fique na posição adequada. Você não pode usar a mama como travesseiro. Então, assim, na realidade, o ideal é você dormir de lado. Exatamente, concordo com a doutora Maria do Carmo. Ilaneide, quais os anti-inflamatórios mais indicados no tratamento da dor mamária? A gente usa, o mais indicado é um anti-inflamatório tópico, à base de diclofenaco, que a gente passa na dosagem boa, maior para a mama. A gente orienta usar pelo menos 3 vezes ao dia, por uns 3, 4 dias, e o sutiã direto. O que a gente usa na nossa rotina diária é o diclofenaco. Ok, também uso. Meus seios ficam muito doloridos na minha menstruação. Desce 25 e eu já estou com os seios doloridos. Meus seios são pequenos. Eu não entendi qual foi a pergunta. Ela está dizendo que a mama é muito dolorida no período. Ela disse que desce com 25. Eu acho Que é no 25º dia, né? ela já começa a sentir dor. Aí ela tem que avaliar o quê? Né? Ela tem que avaliar o sutiã, se ela está usando só sutiã de aspas, aí ela tem que esquecer essas aspas aí, usar sutiã sem aspas. Se ela é sedentária, ela tem que partir urgente para atividade física, para trabalhar esses ombros, essa musculatura da costa, essa região cervical. A questão da dormida, ver como é que ela dorme, o ideal é de lado, que é uma posição mais adequada. Então, ela tem que ver isso. O tipo de sutiã que ela está usando, se ela está sedentária, então, isso daí, se ela já mudar esses 2 hábitos, ela já vai ter uma resposta muito boa dessa dor mamária. Concordo. E que é a questão do sutiã também com aspa, né, Maria do Carmo? Isso. Tem Sutiã de aspa, não, minha gente. Ele é muito bonito, mas assim, foi uma escolha assim, um pouco infeliz para nós mulheres, porque o sutiã de aspas, ele comprime justamente a inervação principal da mama, que passa pela lateral e pela região aqui é medial, perto do externo. Exatamente. Ele suspende a mama. Ele não está sustentando, ele suspende. A partir do momento que ele empurra para cima, quando você tira o sutiã de aspas, você pode olhar no espelho a marca. Tem mulheres que só usam sutiã de aspas, que quando a gente faz a palpação, a gente sente nitidamente a divisão do tecido mamário. A gente está palpando, aí cai uma lombadazinha. Aí depois volta de volta. Justamente, ele divide mesmo. Então, assim, o sutiã de aspa não é o sutiã adequado, mas também o sutiã de aspa não dá câncer, minha gente. Sim, ainda tem essas perguntas que elas falam também. Outra pergunta que elas falam é: o menino arrota no peito, arrota no peito, leva ao câncer de mama? O arroto
E outra, a pancada, Maria do Carmo, fala sobre a pancada. Elas perguntam muito, ela levou uma pancada e virou um câncer. Elas dizem muito isso. Eu não sei se você viu já no consultório. Já, bastante. Nós temos os mitos e as verdades, né? É. Então, a questão da criança arrotar é mito, pancada é mito. O que acontece às vezes é que a mulher não tem muito hábito de se autoexaminar e quando leva um trauma na mama, ela vai e se toca. Aí ela percebe, mas de repente já é um nódulo que estava lá há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos. Por falta de hábito, desse autoconhecimento, aí ela associa com a pancada. Mas não foi a pancada. O que pancada pode dar é um hematoma, que depois pode virar um abscesso, que fica aquela área roxa, endurecida, mas que depois vai se resolvendo com tratamento adequado. Mas trauma, pancada de mama, criança arrotando, prótese de silicone, sutiã, desodorantes. Então, isso não dá câncer de mama. O câncer de mama ele é 100% genético e 10% dos casos hereditário. Então, a pancada ela não dá o câncer de mama. Na realidade, a mulher não tinha esse hábito de se examinar, como a gente percebe no nosso consultório. A maioria das mulheres não gostam de fazer o autoexame. Elas dizem que tem fadiga, que tem agonia, que não gosta, que dá gastura. Mas, na realidade, o ideal é a gente examinar a mama da gente 1 semana após a menstruação, é um período que a mama está menos dolorida, você examina todo mês, não precisa estar examinando direto, não, examina todo mês, que a partir desse momento você vai conhecendo a sua mama. O lógico, o autoexame não é exame de diagnóstico, nunca foi, minha gente, é só exame educativo. Porque, às vezes, na imensa maioria das vezes, quando a mulher chega no consultório com câncer de mama, é ela que detecta o nódulo. Então, assim, a imensa maioria das vezes, quase 80% dos casos, a mulher já chega com um nódulo palpável. Aí o que a gente orienta é a consulta anual. O autoexame é só um exame de conhecimento, para você conhecer seu corpo, porque sua mama está lá o tempo todo com você. Né? O mastologista vê sua mama 1 ou 2 vezes ao ano, não tem como a gente né, conhecer a sua mama. É você que conhece, porque você está ali com ela o tempo todo e você pode examinar. Isso. Gertrude está perguntando: o cisto mamário causa dor? Causa. Dependendo da quantidade e do tamanho. Né? O cisto mamário é como se fosse o cabelinho branco do nosso peito, certo? O cisto simples, ele não tem relação com câncer de mama, a gente nem considera doença praticamente, porque é a alteração do envelhecimento, das mudanças hormonais do tecido mamário. A mama da gente, ela tem a idade que a gente tem, e ela sofre as alterações hormonais do nosso ovário, ela passa pela puberdade, pela menarca, pela gravidez, pela menopausa, e tudo isso é uma mama diferente. Cada etapa da nossa vida, a gente está com uma mama diferente. Então, os cistos é muito comum em mama mais densa, que é aquela mama glandular, daquela mulher que não amamentou, amamentou pouco. Ele é muito comum dessas mamas. Se a gente pegar na rua 10 mulheres, pelo menos as 7 delas vão ter cistos simples. A gente não considera isso uma doença. O cisto simples, não. Se ele for muito grande, ele pode dar dor. Aí o que a gente pode fazer? Aí a gente pode fazer as punções de alívio, né? Você pode fazer punção guiada pelo ultrassom, ou no próprio consultório, que a gente chama punção de alívio, porque pode ter um risco maior de abscesso. Um cisto grande, a mama da gente se comunica com a pele, através dos ductos mamários. O leitinho sai pela mama, então do mesmo jeito que o leite sai, uma bactériazinha da pele pode fazer o caminho inverso. Aí ela encontra aquela bolota bem grande ali, muito boa para a cultura, bactérias. Pronto, é aqui que eu vou ficar. Então, esses cistos grandes, a gente tem um cuidado maior pela questão de formação de abscessos, que aí é dolorido, tem que tomar antibiótico, às vezes tem que drenar, tem que funcionar pelo ultrassom, mas o cisto simples não tem relação com câncer de mama. Isso. Claudione de Cacimba de ela teve câncer de mama e não sentia dor. Certo? Ela está relatando aqui que exatamente o que a doutora Maria do Carmo vem dizendo, que não é um sintoma clássico. A gente pode ter o câncer, pode ter a dor, mas geralmente não é o câncer que causa a dor, né? Então, vamos ver aqui outra dúvida. Ela Bel de Souza. Fui diagnosticada com câncer de mama e nunca senti dor nenhuma. Quer dizer, mas a maioria das pessoas, elas vão para o consultório, não é, Maria do Carmo? E o relato do medo, a questão do medo realmente de dar dor ser um câncer, né? E assim, a gente precisa tirar isso da cabeça e achar que o sintoma de câncer é um nódulo endurecido, de aparecimento rápido, às vezes você está ali
toca lá, tá um nódulo grande. Então, é importante que vocês saibam que a dor não é um sintoma de câncer, mas você pode ter a dor no câncer porque está lá associado com toda a estrutura da mama, né? Tem Suzana, boa noite, sou paraibana e moro em São Paulo. Queria saber se sentir dor diariamente nas mamas. Se sentir dor diariamente nas mamas. O que pode ser? Ela está dizendo que sente dor todo dia na mama. O que pode ser, Maria do Carmo? Olha, primeiro você tem que investigar se você não está com algum outro quadro reumático. Se você fez a avaliação com o mastologista, dependendo da sua etária, da sua faixa etária, foi solicitado uma ultrassom, se tem mais de 40 anos, fez uma mamografia e não tem nada nos exames, então tem que investigar essa causa da dor. Ver se você trabalha muito tempo em computador, fica muito tempo no celular com o pescoço curvado. A gente observa muito hoje em adolescentes, dor porque o nervo da mama, ele sai da região cervical. Então, elas ficam muito tempo no celular com o pescoço dobrado, deitadas em cima da cama no celular, no computador. Quem está trabalhando em home office, né? Que agora tem muita gente trabalhando em home office. A gente vê demais a dor mamária, mas decorrente da posição, da postura. Então, assim, quem trabalha com computador, quem trabalha na posição mexendo muito os braços, a cabeça, tem que ver a postura, tem que corrigir, tem que fazer atividade física de alongamento, porque a inervação, ela dá essa dor persistente, esse quadro reumático dá essa dor persistente. E uma coisa que você pode perceber bem é o seguinte, se essa dor ela você percebe mais em repouso. Se durante o dia você, nas suas atividades, ela não incomoda muito, mas quando você está em repouso, ou quando vai dormir, ou quando amanhece, se ela é mais intensa. Se ela for, é um sinal que é reumático. Aí você tem que procurar um especialista para detectar esse problema. Se é algum problema só de postura, de falta de atividade física, a questão da musculatura mais amolecidazinha por falta de atividade, ou se é uma hérnia, ou se é um desvio de coluna, ou se é um bico de papagaio. Então, assim, essa dor persistente, com exames de mama normais, e tá usando o sutiã direitinho e não passa, então tem que procurar um reumatologista, um ortopedista para avaliar essa coluna e esse ombro. Precisão. Qual a conduta, Liane de Santos, qual a conduta para tratar os cistos, doutora Maria do Carmo? Cisto simples, pequeno, não fazemos nada, pequenos. Por quê? Porque à medida que a gente envelhece, entra na menopausa, a mama da gente vai ficando gordurosa e a maioria desses cistos vão desaparecer. Certo? Então, cistos simples, pequenos, deixa quieto, não vai lhe causar problema nenhum de saúde. Cistos muito grandes, pode ser relacionado à pulsão de alívio para aliviar a dor e diminuir o risco de abscessos. Márcia, tive câncer numa mama, estou em químio. Tem um perigo de ter câncer novamente? Márcia, é o seguinte, os primeiros 5 anos do tratamento são 5 anos de vigilância. Você tem que ir para o seu oncologista de 3 em 3 meses, para o seu mastologista de 6 em 6 meses, por 3 anos. Então, os primeiros 5 anos é vigilância. Aí a gente não pode falar em cura, a gente está em vigilância. E quando está fazendo a quimioterapia, normalmente não aparece, porque a quimioterapia é um tratamento para câncer de mama. Inclusive, hoje em dia, é o tratamento inicial para cânceres avançados, e dependendo de alguma imunistoquímica, às vezes o tratamento inicial não é cirurgia, é a quimio. E às vezes só com a quimio esse câncer tende até a desaparecer, propiciando para a gente fazer uma cirurgia conservadora. Se você está em tratamento de quimioterapia, durante a quimioterapia, raramente se aparece câncer, mas você está no processo de vigilância. Neide, tem um nódulo de gordura na mama esquerda. Corre um risco de ter câncer? Nódulo gorduroso, não. Então, o nódulo gorduroso, o cisto, um nódulo sólido chamado fibroadenoma, esse tipo de nódulos, eles têm a relação extremamente pequena com o câncer. Cisto praticamente zero, nódulo gorduroso, se for gorduroso, está acompanhado. Se você acompanha esse nódulo e há mais ou menos 2 anos e ele está inalterado, nesses 2 anos que você fez uma mamografia de 6 em 6 meses, ele está inalterado, e ele está na categoria 2, BIRADS 2, quer dizer que é 100% benigno e que esse nódulo não tem a relação com câncer de mama. Isso. Jaqueline, doutora, quem fez mastectomia e tem só uma mama, tem que dormir de sutiã? Tem.
Não tem a outra mama, senão a outra mama vai ficar com a chama vicariante. Ela vai ficar imensa se você deixar ela solta. Aí o que é que você pode fazer? Tem aquelas próteses externas, né? Que é de silicone que tem nessas lojas de produtos ortopédicos. Você leva o númerozinho do seu sutiã e coloca e dorme com os dois. Senão, essa mama que ficou, ela vai crescer mais. Porque ela vai estar pendendo só para o lado só. E isso daí pode lhe causar problemas reumáticos também. Dores no pescoço, no ombro. Então, tem que usar assim. Coloca a prótese externa e dorme também de sutiã. Santos Isa. Doutora, boa noite. Estava com mastite e fui diagnosticada com câncer de mama. Ela só Pode perguntou. acontecer, certo? Pode acontecer. Não é que a mastite deu câncer de mama. O câncer talvez já estivesse lá. O que a gente orienta é mulheres que querem engravidar aos 40 anos de idade, ela tem que fazer uma mamografia antes de engravidar. E uma avaliação mamária. Quem está na faixa etária dos seus 38, 39 anos e quer engravidar, tem que ir para o mastologista para fazer uma avaliação antes da gestação. Por quê? Porque o câncer de mama na gestação, ele tem um quadro extremamente mais agressivo do ponto de vista hormonal. Então, o que acontece às vezes, a gente até dá o diagnóstico de câncer de mama em mulheres que estão amamentando, e o primeiro sinal é a mastite. Então, ocorre aquele processo inflamatório, ela vai para o mastologista e, de repente, dá um diagnóstico de um câncer de mama, que já poderia estar lá, talvez até antes da gestação, ou surgiu durante a gestação. Então, mulheres mais maduras que querem engravidar, elas têm que ir para o mastologista, ou então o ginecologista tem que fazer o obstetra, tem que fazer uma avaliação obrigatoriamente dessa mama antes da gestação. Exatamente. Rivanilda, doutora, sou mastectomizada, uso prótese, mas às vezes sinto umas pontadas na mama. É normal? Divanilda, se sua prótese, aquela prótese, né, que colocou, que foi feita a reconstrução, o que é que acontece? A prótese, para ela grudar no tórax, na musculatura, tem que ter um processo chamado fibrose. Então, essa fibrose, ele vai aderir a esse corpo, digamos, crânio, né, que a prótese não é o seu organismo, mas ela vai aderir no seu tórax. E foi uma mama que foi retirada e toda aquela inervação, ela saiu no processo cirúrgico da mama, junto com a mama. Aí aquela prótese vai ter aquele quadro de fibrose. Aí você pode sentir dor, sim, certo? Aí se for dependendo da intensidade, a gente faz o tratamento. Porque toda cirurgia, minha gente, é uma cirurgia. Independente do porte que ela for, aquela área que for operada, ela nunca vai ser mais a mesma como antes de ser operada. A questão da sensibilidade, do desconforto, então vai ocorrer. Você tirar as mamas e colocar a prótese, quer dizer que você está livre de dor? Não, porque tem um processo de fibrose, de cicatrização, e isso daí pode causar dor, sim. Inclusive, eu tive uma paciente, Maria do Carmo, que a gente fez a reconstrução e botou prótese. E essa paciente desenvolveu uma dor imensa, depois de um ano. Chegou com essa dor, eu ainda tentei, mas ela chegou e disse, tira a prótese. Ela não conseguiu ficar com a prótese. Eu tentei todo jeito. E também tem a questão... já pode acontecer. E também tem a questão, sabe de quê? Que as pessoas elas têm que atentar que quando a gente faz uma mastectomia, que 100% do tecido, a gente tem que deixar aquela área aberta, sem pele. Então, a partir do momento que fica pele e que fica o complexo areolo mamilar, então a gente vai ter tecido mamário. Aí, naquele período pré-menstrual, ela pode ter aquela mastalgia cíclica. E como foi a mama que passou por um processo cirúrgico grande, foi retirada e foi colocada a prótese, então ela pode ter uma dor mamária mais intensa, sim. Essa, infelizmente, eu tive que tirar. Tem uma que eu fiz faz uns 15 anos, ela todo ano vem, ela relata dor, mas ainda a gente consegue manter essa prótese nela. Deixa eu ver como é o nome. Silva Mary. Sobre os cistos categoria 2, sente dor? Eu acho que já foi respondido, né? Com relação aos cistos. Já foi respondido, né, Maria do Carmo? Foi, depende do tamanho, né?
e da quantidade. Geralmente, quando são muitos cistos ou cistos muito grandes, a mama pode ser a mama mais dolorida assim. Aí a gente pode tratar com medicamentos ou pode fazer a punção de alívio. Pronto, Ivaneide, boa noite, doutora. As minhas mamas doem muito e fica muito quente. É uma tortura quando tiro o sutiã. Realmente tem muita queixa disso aí. Aí tem que ver, o que é que você tem que ver, né? Se a dor é mais intensa nesse período pré-menstrual, se são as duas mamas, né? Talvez seja a relação menstrual. Se você está com alguma irregularidade menstrual, alguns anticoncepcionais, principalmente a base de progesterona, como o dildinirena, a progesterona de uso contínuo, a pílula, elas podem dar uma dor mamária, aquela mama mais inchada, porque são anticoncepcionais que geralmente suspendem o ciclo menstrual. Então, alguns hormônios, progestágeno, principalmente, podem dar essa dor mamária. Se você está com irregularidade menstrual, entrando no período climatério, que a menstruação está ficando irregular, você pode ter dor mamária o mês todo, por causa da alteração hormonal. Aí o que a gente orienta é isso. Se for uma dor que não incomoda nas suas atividades habituais, do seu cotidiano, um bom sutiã direto, né? E uma atividade física para fortalecer essa musculatura. Se a mama for volumosa, um sutiã adequado, de base larga, de alça larga, aí já vai melhorar bastante. Se não melhorar, aí a gente pode fazer o uso dos anti-inflamatórios tópicos. Aí o mastologista, você vai, ele avalia direitinho para ver também se não tem uma associação com quadro reumático. Mas do ponto de vista de mama, pode ter essa dor o tempo todo pela questão hormonal, principalmente quem está nos extremos da vida produtiva, que é a puberdade, que é a primeira menstruação da menarca, e na fase do climatério, que é quando a gente está preparando para deixar de menstruar. E quem está com irregularidades menstruais, seja por síndrome de ovário policísticos, pode ter dor mamária, e quem usa progesteronas de uso contínuo também pode ter uma dor mamária mais intensa. Concordo. Boa noite. O sutiã de aspas é o que a gente chama de sutiã de enchimento? Eu acredito que sim, não é, Maria do Carmo? Eu acho sutiã de enchimento. Ela está perguntando se é o mesmo sutiã de aspas. É o que tem a aspa, o ferrinho. O sutiã não precisa ser de enchimento. Tem uns que não tem enchimento e tem um ferrinho nas laterais. Venho sentindo muitas dores debaixo do braço e nas laterais dos seios. Venho sentindo muitas dores, Suzana, debaixo dos braços e nas laterais dos seios, que já nas laterais onde tem mais tecido mamário, né, Maria do Carmo? Tá escutando? Nas laterais da mama é onde a gente tem mais tecido mamário. Então, onde tem mais tecido mamário é onde você sente mais dor, onde tem aquele hormônio lá, o estrogênio, fazendo com que cause muita dor. E tá escutando? Saiu. Cistos é motivo de preocupação. Tá escuro. Cistos é motivo de preocupação? Não. De cisto que a gente chama quando ele tem uma vegetação dentro, a gente fala que ele que a gente pode se preocupar com ele, entendeu? Que são os papilomas, que é um cisto com um tumorzinho lá que produz sangue. E existe um tumor chamado papilífero, que ele é dentro de um cisto. Mas o cisto simples, com contornozinho bem regularzinho, quando a gente faz a punção, é aquele líquidozinho amarelozinho claro. Quando ele é um cisto mais velho, é mais esverdeado. Esse cisto aí não tem problema nenhum, não. O que acontece? Geralmente eu só punciono cistos palpáveis. Ou cisto, quando a paciente sente muita dor, tem paciente que relata, eu estou morrendo de dor, então eu vou lá e faço a punção. Mas, assim, em último caso, nesses 20 anos eu puncionei cistos que não sejam palpáveis, os cistos simples foram muito poucos, só quando a paciente relata muita dor. Vamos lá. Em qual idade a dor não aparece mais? Ou está sempre relacionada com câncer? Com relação à dor, como a gente geralmente fala, Maria do Carmo, tem os extremos, né? Quando você está entrando
na fase da adolescência, começa os hormônios, a mama começa a se formar, você sente muita dor. Quanto mais densa a mama, mais você vai sentir dor através da questão hormonal. Quando você vai envelhecendo, tem a questão também das doenças extramamárias, né? Então, assim, vai depender muito do que você vai sentir dor. Se sua mama é muito grande, você vai sentir mais dor, porque você tem muita glândula mamária. Então, assim, eu sempre oriento... faço a orientação, relato que ela não está... Eu sempre digo que a dor, ela não está relacionada ao câncer de mama. Você pode ter o câncer do útero? Pode, mas não é o câncer que está causando a dor. Não sei se vocês conseguem entender isso. E a dor, como o Maria do Carmo falou no início, ela pode ser cíclica ou acíclica. As dores cíclicas são as mais comuns no consultório. Como é que eu trato? Orientação, uso de sutiã adequado, como Maria do Carmo falou. Será que ela já entrou? Não estou vendo se ela entrou. Uso de sutiã adequado. Eu passo geralmente pomadas, o tamoxifeno ou o Gamatop. Eu faço geralmente 3 a 6 meses de tamoxifeno ou 3 a 6 meses de Gamatop. Eu passo um anti-inflamatório oral quando a dor é muito forte. E aí eu peço para a paciente voltar com 6 meses. 80% a 90% dos casos melhoram. Quando não melhora, aí eu uso o tamoxifeno oral, mas é em último caso, 10 miligramas durante 6 meses. Mas aí é quando a dor é muito forte e resistente, que a gente trata com os anti-inflamatórios e não tem sucesso, né? Em qual idade a dor não aparece mais? Não tem idade, infelizmente. É uma coisa que você vai ter que conviver. Tem mulher que sente muita dor, tem mulher que não sente. Vai depender muito da resposta do seu tecido mamário ao hormônio e das doenças associadas. Tem mulheres que sentem muita dor nessas laterais aqui. Quando a gente aperta, elas relatam e está mais relacionada a processos intercostais, né? Então, assim, é importante que vocês saibam, somente que saia daqui sabendo que câncer de mama, ele não é um sintoma, não tem como sintoma principal dor, e sim um nódulo endurecido. Fiz mastectomia, retirei sua mama, não foi retirado os linfonodos sentinela. É normal sentir dor no antebraço. Geralmente, a gente faz o linfonodo sentinela. Um linfonodo, se ele der negativo, a mastectomia, eu não sei se você fez uma mastectomia por carcinoma in situ, que não precisa fazer o linfonodo sentinela, ou se for carcinoma ductal invasivo, geralmente a gente tem que fazer o sentinela para ver se ele tem metástase. Se ele não tiver metástase, você só tira um linfonodo. Geralmente, as pacientes não ficam com o linfedema, né? Que geralmente fica quando você fazia, há 20 anos atrás, a gente tinha que esvaziar a axila. Hoje, o esvaziamento axilar está praticamente, quando o linfonodo é negativo, a gente não faz, então não tem os sintomas de linfedema. A dor no braço pode acontecer, porque você, às vezes, quando você tira, faz uma incisão horizontal, tem uns nervinhos aqui, quando você vai levantar o braço, você pode ter um pouco de dor. Cadê Maria do Carmo? Ela não voltou? Deixa eu ver se ela voltou. Deixa eu ver aqui, deixa eu anotar as perguntas. Tem 3 meses da cirurgia de câncer de mama, mas ainda sinto um pouco dolorida. A cirurgia tem um caroço duro na cirurgia. Tem que voltar, né, para ver esse nódulo. Às vezes é fibrose, porque 3 meses para ser uma recidiva é muito recente. Então, é bom voltar, fazer uma ultrassom, porque às vezes na cirurgia, quando a gente faz, fica uma fibrose, cria um nódulozinho endurecido, que pode ser fibrose e não tem nada a ver com a doença voltando. Ou pode ser uma recidiva, isso aí tem que ver. Calcificação mamária, fala um pouco. Existem as calcificações benignas, que são as calcificações dos vasos, e existe um tipo de microcalcificações suspeitas ou malignas. Quando elas são suspeitas, elas são de tamanhos e formas e densidades diferentes, e elas se agrupam. As calcificações que têm tamanhos, formas e densidade diferente, e que elas se juntam, esse tipo de calcificação é suspeita e a gente tem que fazer o agulhamento e fazer a biópsia, porque geralmente tem um tipo de câncer que ele libera cálcio, calcifica e é só visto na mamografia. Por favor, fale sobre BIRADS 3. BIRADS 3, ele é um BIRADS que a chance de ser câncer é apenas 2%. 2%. Então, eu preciso saber se o BIRADS 3 é de microcalcificação, preciso saber se o BIRADS 3 é um nódulo.
A chance de um BIRADS 3 ser maligno é 2%. Então, existe a forma de você acompanhar durante 6 meses o BIRADS 3. Ou, dependendo do nódulo, do BIRADS 3, eu faço ainda a punção para ter certeza que é benigno. Mas, pelos protocolos, a gente pode acompanhar um BIRADS 3 até em 6 meses. Vamos lá. Eu que detectei o meu. Geralmente, mama é muito difícil. Então, eu sempre digo, tem pacientes que chegam para a gente e relatam. Eu mesmo peguei um caso de uma paciente que ela relatava um nódulo e que fez 2 ultrassons normal. A paciente tinha 35 anos. Só que quando a gente foi fazer o exame, realmente tinha um nódulo lá. Então, quando a gente fez uma biópsia, era maligno. Então, assim, é muito importante a gente ter muito cuidado com mama. Eu, pelo menos, no meu consultório, eu dou muito valor ao relato da paciente. Então, se a paciente chega e diz, eu estou sentindo uma dor assim, muito forte numa mama, então eu vou investigar. Porque eu não sei, né? Às vezes o exame clínico dá normal, às vezes os exames dão normal. Então, eu mando essa paciente voltar com 6 meses. Eu dou muito valor à história clínica, ao relato da paciente. Doutora Maria do Carmo já voltou. Sinto muita dor, tenho calcificação mamária, já tive câncer há 6 anos. Como eu falei, existe a calcificação mamária benigna, que é a calcificação de vasos, que fica ali ao redor do tecido mamário. E existe aquelas calcificações que eu falei, que são quando elas são agrupadas de densidades, formas e tamanhos diferentes. Essas é que são as perigosas. Sinais na axila podem acarretar câncer de mama. Que tipo de sinal? Porque quando você palpa a axila, você tem os linfonodos axilares. Então, você vai lá ver, todo mundo tem linfonodo axilar. O que é que acontece? O câncer de mama, o primeiro local que ele vai antes de dar metástase é para a axila. Então, ele passa pelo linfonodo. Por isso que na cirurgia do câncer de mama, a gente tem que tirar um linfonodo, fazer a biópsia de congelação, ver se ele está ou não comprometido. Então, o linfonodo comprometido, a gente esvazia. Quando ele está negativo, não esvazia. Entendeu? Então, sinais na axila podem acarretar câncer de mama. Eu tenho que saber que tipo de sinal, porque o câncer de mama é na mama. A axila é uma passagem apenas para para outras partes do corpo. Já fui cirurgiada, mas tenho muita dor debaixo do braço. Cirurgiada de quê? Tem que saber, você tirou a mama, fez o esvaziamento. Geralmente, quem esvazia fica realmente, infelizmente, fica com dor. Tem os nervinhos, às vezes, que a gente secciona na cirurgia e eles relatam muita dor. E quando a gente tira os linfonodos aqui debaixo do braço, tem um linfedema, que o braço fica todo inchado. Então, a gente usa, inclusive, uma meia, uma luva, para que haja uma diminuição desse edema. Cadê? Eu quero ver se a doutora Maria do Carmo voltou. Se ela pode dar um oi aí para mim. Deixa eu ver aqui. Tem muita gente falando. Cadê ela? Deixa eu ver se ela voltou aqui. Vai continuar. Daqui a pouco tá acabando. Maria do Carmo. Espera aí que eu volto para as perguntas. Cadê ela? Adicionada. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Tem muita pergunta. Eita, sai, se não foi? É pergunta demais. É muita pergunta. É normal, após dias de ser feita uma punção de retirada de cisto, é normal ainda sentir dor? Depende, né? Depende do procedimento, se no procedimento teve algum acidente de punção, se ficou alguma área com hematoma, se foram várias punções. Então, o que é que a gente orienta? Logo que faz punção de cisto, a gente orienta. Usar compressa com gelo 3 vezes ao dia, usar sutiã até para dormir. Né? Se teve algum acidente de punção que formou um hematoma, pode ser que tenha mais dor e tem que tomar um anti-inflamatório. Aí a gente orienta após punção sempre essas medidas, né? Dar compressa com gelo 3 vezes ao dia, usar sutiã até para dormir. E se incomodar, pode usar um anti-inflamatório, até mesmo de pirona ou paracetamol. Essa pergunta eu achei interessante. No período pré-menstrual sai uma secreção, sangue. Fiz ultrassom, não tem nódulo e o BIRADS é 1. O que pode ser?
Tem que ver se é sangue mesmo, né, Maria do Carmo? Tem que ver se é sangue mesmo, tem que ser avaliado, né? Tem que ver se é sangue, se não tem alguma dilatação do que tal, às vezes depende também da qualidade do exame, onde fez esse exame, se foi exame com radiologista, com a pessoa Isso. habilitada, são todos uns fatores, né? Tem algumas medicações também que podem dar descarga mamária, a descarga mamária, ela varia muito de cor, pode ser amarelada, esverdeada, cor de caldo de cana, achocolatada, esbranquiçada, transparente, vermelha. Então, ela tem que ser avaliada pelo mastologista para ver a característica dessa secreção, ver onde foi esse exame, se é um exame de uma fonte confiável, porque a dilatação pode ser devida a secreção pode ser devida a medicamentos, à presença de microcistos, pode ser devido à presença de dilatação de ductos. Então, ela tem que ser avaliada por mastologista para ver a característica dessa secreção. Outra pergunta aqui, deixa eu ver o horário, está quase terminando. O BIRADS 3 é maligno ou necessita de cirurgia? Ela botou um BIRADS... A gente utiliza um protocolo, né? Categoria 1 e 2, BIRADS 1 e 2, quer dizer que é 100% benigno e o controle é anual. Categoria 3, se for um bom exame com a pessoa confiável, tem que ser feito tem que serem realizados 4 exames seriados de 6 em 6 meses por pelo menos 2 anos, se for nódulo. Aí, por 2 anos, a gente acompanha. Se nesses 2 anos ele permanecer inalterado ou não aparecer nenhum outro nódulo, ele geralmente vai baixar para a categoria 2 e o controle é anual. Se for microcalcificação, já tem que fazer a mamografia da mama que tem a microcalcificação de 6 em 6 meses por 3 anos. Depois de 3 anos, acompanhando essa mama com microcalcificação, se ela não alterou, aí ela vai baixar para a categoria 2. Aí tem que ver se a lesão BIRADS 3 é detectada pela ultrassom ou pela mamografia. Um acompanha por 2 anos, 6 em 6 meses, e o outro acompanha por 3 anos, de 6 em 6 meses. Procedimento invasivo, a gente só faz a partir da categoria 4, que são os procedimentos de investigação diagnóstica, porque aí existe um risco mais real de ser um câncer de mama. Então, a partir da categoria 4, a gente já pode pensar em fazer uma punção, uma coribiópsia, para poder ver a natureza dessa lesão. Eu achei essa pergunta aqui interessante. Vanessa. Fiz mastectomia, tenho 36 anos e estou fazendo químio. Vou tomar tamoxifeno. Ainda poderei engravidar? Aí você tem que fazer uma avaliação junto com o oncologista, né? Ver a sua faixa etária, né? Quanto tempo você vai tomar esse tamoxifeno, porque existe a possibilidade de tomar até por 10 anos. Usando tamoxifeno, vai ocorrer um bloqueio do seu eixo hormonal ovariano, ele não vai funcionar. É como se você entrasse numa menopausa medicamentosa, né? Ele vai bloquear, que ele compete com o estrogênio. Então, na realidade, durante o uso do medicamento, aí não dá para pensar em gestação. Aí tem que ver com o seu oncologista por quanto tempo você vai usar, dependendo do tipo de tumor que você teve, da imunohistoquímica, se você vai usar por 5 anos, por 10 anos. Aí tem que entrar em conversa com o oncologista clínico. Ok. Doutora, eu fiz mastectomia e fiquei sem força no braço. Deve ter esvaziado a axila, né? Fiz mastectomia e fiquei sem força no braço. Eu acredito que só temos mais uns 4 minutos. Eu vou ver se tem alguma outra pergunta aqui interessante. Carregador. Ela disse que fez mastectomia e ficou sem força no braço. Aí tem que ver se ela fez esvaziamento axilar, né? Completo. Se ela fez esvaziamento axilar, ocorreu lesão dos nervos, né? Aí ela pode diminuir a força no braço. Só que, quando a pessoa faz esvaziamento axilar, a gente geralmente orienta precocemente a fazer as fisioterapias, né? Que aí, quando faz as fisioterapias precoces, aí a gente tem um resultado melhor, né? Às vezes não fica com tanta alteração no braço, tanta questão de linfedema. Então, talvez, provavelmente, deve ter feito um esvaziamento axilar. E o que pode ser feito aí para poder recuperar e diminuir essa dor é uma fisioterapia motora.
Uma pergunta interessante, eu acho que vai acabar, mas vai dar tempo. Fui diagnosticada com câncer de mama após ter ganhado bebê. Meu tratamento foi iniciado com a quimio. Gostaria de saber se os nódulos desaparecerem com quimio. É preciso cirurgia? Sempre vai ter um procedimento cirúrgico, certo? Quando se faz a quimioterapia neoadjuvante antes, que é o primeiro tratamento antes da cirurgia, sempre vai ter uma cirurgia. Agora, a proposta cirúrgica é que pode mudar, né? Você pode mudar essa proposta. De repente, você não precisaria fazer uma mastectomia. Você poderia fazer uma cirurgia conservadora, um quadrante, uma sectorectomia. O que vai mudar é a proposta da cirurgia. Mas cirurgia sempre vai haver depois da quimioterapia neoadjuvante. Eu acho que está acabando. A gente vai ter que marcar, Maria do Carmo, outra live contigo, viu? Porque tá muita pergunta aqui. A gente está com muita pergunta. Eu acho que na próxima live vai ser sobre SOPSIST. A gente viu que a gente focou em dor, mas abre um leque, né? A gente quis focar só em dor. Então, a gente vai ver se volta contigo daqui um mês, né? Porque a próxima live vai ser só sobre cisto, com Cíntia, e a outra live vai ser só sobre mamografia. Aí a gente fica fazendo as lives contigo para tirar as dúvidas em geral, porque a gente, nesse caso aqui, a gente queria focar só em dor, para ir fazendo a sequência. Se ficou alguma dor aí, alguma dúvida na questão de dor mamária, mas eu acho que está acabando. Um minuto. A gente vai mostrar os produtos, vamos lançar a campanha, né, Maria do Carmo? Lança aí a campanha. A camisa está saindo agora no Instagram, minha gente. A gente tem 1 minuto e 49 segundos. Lança a campanha aí de Outubro Rosa 2020. Vai ser tudo online. A partir de agora, a gente vai ficar fazendo online. A gente vai lançar as camisas, vão sair em lote, certo? A pessoa pode fazer o seu depósito na conta da Mulheres de Peito, tem tudo no nosso Instagram. Você faz, o primeiro lote deve sair em agosto, o segundo lote em setembro, e o terceiro lote, dependendo das nossas vendas, que Deus queira sejam bem satisfatórias, a gente faz um terceiro lote em outubro. Esse ano não vamos ter Outubro Rosa, por causa da pandemia. A nossa associação precisa muito de doações, a gente tem recursos só até dezembro. Aí, para a gente respirar para 2021, que tudo eu creio que vai melhorar, a gente precisa da ajuda de todos vocês. E as pacientes oncológicas, por favor, não deixe de fazer o seu segmento. Com pandemia ou sem pandemia, tomando todos os cuidados, os consultórios estão tomando todos os cuidados necessários. Não deixe de fazer o seu segmento. E, minhas amigas, por favor, divulguem a nossa camiseta, divulguem... Aqui nossa causa. Isso, divulguem as nossas redes sociais. A gente precisa de seguidores, aumentar a nossa visibilidade para a gente poder ter condições do ano que vem continuar o nosso trabalho ajudando as mulheres carentes do nosso estado. Exatamente. 30 segundos. A próxima live com a doutora Cíntia, de hoje a 8. E Maria do Carmo fica marcado já para de hoje no caso, 1, 2, 3 semanas, né? Então, a gente fica fazendo as lives com Maria do Carmo sobre tudo, porque não dá para focar, porque o pessoal vai perguntando sobre outros assuntos. Eu vou fazer com os outros médicos a outra live e com Maria do Carmo sobre tudo. Tchau. Tchau, beijo, tchau. Tchau.